Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as atualizações do nosso sistema web. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as novidades, atualizações e correções que saíram na versão 2.5.9, lançada no dia 4 de novembro de 2024. Começando pelas novidades, foi adicionado o cadastro e a automação de status para o orçamento. Então, a gente pode criar novos status para o orçamento, basta passar a descrição, a gente pode passar a ordem da sequência dos status, a gente também pode marcar como ativo ou desativo, e a gente pode permitir voltar para o status anterior, deixando-o ativado, e deixando desativado, ele não permite voltar para o status anterior. Também foi adicionada a automação, né? Então a gente pode passar um status para um orçamento novo, um status para o orçamento exportado para a venda e um status para o orçamento reaberto. Também foi adicionada a opção de emissão de MDFE com inserção manual da chave do CTE. Então agora, quando a gente está fazendo uma MDFE, a gente pode inserir uma chave de CTE de forma manual. Basta ativar a flagzinha aqui de CTE, informar a chave do CTE, a cidade de descarregamento e clicar nesse botãozinho aqui para inserir o documento. Também foi adicionado o campo para selecionar a localização do estoque no modal de edição do item da venda para indicar de onde deve ser abatido o estoque do item. Então, quando a gente está realizando uma venda, a gente pode dar um duplo clique sobre o item, descer, vir até a localização de estoque e selecionar qual que é o estoque que a gente deseja que seja efetuado a baixa daquele produto. Também foi adicionada uma análise de CFE-SAT para os clientes do estado de São Paulo. Segue o mesmo padrão de todas as análises que a gente tem no sistema. A gente passa primeiro as definições aqui de período e totalizadores, e depois ali a gente tem uma diversidade de campos, onde a gente pode personalizar ali da melhor forma a nossa análise. Foi adicionada também a possibilidade de reabrir um orçamento já aprovado, permitindo sua edição. Então, se a gente tem um orçamento aqui, vou fazer o orçamento aqui para exemplificar, e a gente exportou o orçamento para venda, daí a gente tem que ir lá na venda, a gente tem que excluir a venda, né, porque ele não vai permitir reabrir se tiver vínculo com venda. Daí quando a gente volta lá para o orçamento, a gente consegue reabrir o mesmo, que já foi exportado para venda, no caso o status dele está como aprovado, né? Então a gente consegue reabrir, fazer as edições necessárias e depois exportar para a venda novamente. Também foi adicionada a configuração número 107, que quando ativada ela permite apenas aos usuários do grupo Administração gerar cobranças. Daí é possível definir quais telas que vai funcionar essa validação, tá? Então, vindo aqui em configurações, a gente pode deixar ela ativada e pode passar aqui em quais telas vai funcionar a validação, se é em tela de vendas, NFE, NFSE, enfim, fica ao critério de vocês. Foi adicionada também a opção de valor de acréscimo por parcela na espécie de pagamento. Então, quando a gente está criando uma espécie de pagamento, ou enfim, editando uma espécie de pagamento que a gente já tenha cadastrada, a gente pode passar o valor de acréscimo por parcela que foi adicionado esse novo campo. E por fim, sobre as novidades, foi implementada a função para sair o QR Code do Pix junto aos boletos do Banrisul. Então, na impressão dos boletos ali vai ser o QR Code. Eu não vou conseguir simplificar aqui porque não tenho homologado na minha máquina, mas quando for impresso o boleto do Banrisul ali, vai ser o QR Code do Pix para o pagamento do mesmo. Bom, agora falando sobre as atualizações, foi adicionado o campo de pesquisa na tela de controle de número de série. Então, vindo aqui em produto, selecionando o produto, botão float, gerenciar número de série, agora a gente consegue pesquisar por número de série, caso o produto possua número de série. Também foi adicionada a coluna com informações de espécies de pagamento na lista de contas a receber. Então, vindo em contas a receber, agora no seletor de colunas a gente tem as colunas de espécies de pagamento para selecionar. Também foi adicionado o valor padrão de modalidade de frete para NFE. Então, vindo em valores padrões aqui, a gente pode navegar até NFE e aqui a gente tem a modalidade do frete. A gente pode passar uma modalidade de frete por padrão ali na hora de inclusão de uma NFE. Também foi incluído o botão no modal de alterar configuração tributária. Então, lá na parte de alterar a configuração tributária, lá pelo botão float, tanto na venda quanto na NFE, a gente tem um botãozinho novo ali que serve para restaurar o padrão em lote. Então,
Exemplificando aqui na venda, tá? Botão float, alterar a configuração tributária. Agora foi acrescentado esse botãozinho aqui, ó, restaurar padrão. Clicando nele, o padrão das configurações tributárias são restauradas para o que está cadastrado no item. Também foi adicionada a configuração para não permitir incluir acompanhamentos caso a ordem de serviço não tenha sido iniciada ainda. Então, vindo aqui nas configurações, tá? A configuração número 109, ela permite criar acompanhamento somente se a ordem de serviço já foi iniciada, caso ela esteja ativa. Caso ela não esteja ativa, não vai precisar iniciar a ordem de serviço para incluir algum acompanhamento nela. Também foi adicionado campos com informações de equipamentos na análise de ordem de serviço. Sobre esses campos nas análises eu não vou exemplificar, porque nada mais são do que campos ali que agora a gente pode arrastar ali para campos de coluna, campos de linha, campos de dados, campos de filtro, enfim, ali na personalização das análises. Eu só vou citar mesmo. Também foi adicionada a configuração para permitir deletar contas a receber vinculadas a vendas. Então, aqui nas configurações, caso a configuração código 106 esteja ativa, ela permite excluir contas a receber que estão vinculadas à venda manualmente. Então, a gente pode ir lá na tela de contas a receber e fazer a exclusão, por mais que aquela conta esteja vinculada a alguma venda. Também foi adicionada a configuração onde permite gerar baixa de contas a receber para clientes desativados com autorização de administrador. Então, vindo aqui nas configurações também, configuração número 108, ela vai solicitar a autorização de um usuário administrador, né, para usuários que não são do grupo de administração, ao esses usuários gerarem a baixa de títulos ou de contas a receber para clientes que estão desativados. Foi alterada também a configuração número 104 para valer em nota fiscal eletrônica também. Então, a configuração 104 ela começa a valer para nota fiscal também. A gente pode passar por parâmetro aqui, onde a gente quer ativar essa configuração, caso ela esteja ativa, tá? A configuração é a seguinte, ó. Ao gerar uma nota a partir de uma venda, uma NFE ou uma NFS, não trazer os dados adicionais do produto vendido à nota. Então, se tiver um dado adicional ali e essa configuração esteja ativada e esteja nos parâmetros aqui, a NFE ou NFS ou ambas, ela não vai trazer a descrição adicional daquele produto lá da venda para a NFE ou a NFS. Também foi adicionado os tipos de atendimento no grid e no filtro avançado das ordens de serviço. Então, nas ordens de serviço aqui, no filtro avançado, a gente tem os tipos de atendimento e aqui no seletor de colunas também a gente tem os tipos de atendimento. Também foi incluída a opção de selecionar a hora na previsão de entrega na ordem de serviço. Então, na ordem de serviço também, a gente agora tem como passar a hora e não só a data, como anteriormente a gente conseguia. Foi alterada a configuração 72 para poder escolher o módulo onde será permitido a alteração dos dados adicionais. Então, a configuração número 72, caso ela esteja ativa, ela vai permitir a edição dos dados adicionais dos módulos dos sistemas, mesmo se estiverem fechados, finalizados ou com financeiro gerado. Daí basta selecionar os módulos e os usuários nos parâmetros para determinar quais terão permissões ou mantenha vazio para permitir para todas. Então aqui nos parâmetros a gente pode passar os usuários que têm acesso a esse recurso, caso ele esteja ativado, e os módulos que eles conseguem fazer essa modificação. Também foi adicionada a opção de gerar boletos pela renegociação. Então aqui na renegociação a gente pode gerar boletos, tá? Das contas a receber. Foi incluído o CFSAT na separação de documentos fiscais ali, o mesmo que saiu a análise. Então, no separador de documentos fiscais aqui, a gente tem a opção de incluir o CFSAT também. Opção bem interessante. Também foi adicionado logs no acompanhamento de vendas. Então, se a gente vem em venda aqui, uma venda que teve mudança no acompanhamento ali, a gente pode acessar os logs e ver qual que foi os status ali que tiveram alterações, pelo log das vendas mesmo.
Foi adicionado também o campo de valor e percentual de desconto nas análises de itens por NFE. Foi adicionado um campo de seleção de localização de estoque no modal de edição do item da etiqueta. Na personalização da etiqueta foi incluído o campo identificador de estoque, que exibe as informações associadas à localização selecionada no item. Então, quando a gente vai fazer a geração de etiquetas aqui, a gente pode dar um duplo clique sobre o item e selecionar a localização do estoque, que vai sair lá na etiqueta. Também foi adicionado o campo para registrar observações na tela de baixa de títulos de contas a pagar e contas a receber. Então essas duas aqui estão falando a mesma coisa, só que uma é contas a pagar e outra é contas a receber. Então lá nas baixas de contas a pagar, agora a gente tem observações e a mesma coisa na baixa de contas a receber. Também foi adicionada a lista de componentes sem vínculo com um item na personalização de orçamento. Então, quando a gente vai fazer a personalização do orçamento lá, agora a gente consegue fazer a personalização para que não apareça o item e sim apenas os componentes daquele item no orçamento, na impressão do orçamento. Também foi adicionado o campo taxa de operação na análise de contas a receber. Foi adicionado também o campo total da NFE nos totalizadores da NF de compra, para situações em que a nota é gerada manualmente. Esse campo reflete apenas o valor total da NFE, sem incluir valores externos à nota. Então, quando a gente está numa nota de entrada aqui, a gente pode indicar aqui, por exemplo, um custo fora da NFE, que ele não vai ser somado nesse campo aqui. Esse campo aqui pertence apenas à NFE. Foi adicionado também o campo responsável no seletor de campos para pesquisa na tela de clientes. Então, vindo em clientes, aqui no seletor de campos, a gente tem o campo responsável, que possibilita a gente pesquisar o cliente pelo responsável. Também foi adicionado em definições de padrões para novos produtos a possibilidade de informar o tipo de comissão. Então, vindo aqui em editar valores padrões, a gente pode selecionar um tipo de comissão padrão aqui para o cadastro dos produtos. Então, esse campo aqui de tipo de comissão vai ser atribuído automaticamente ao cadastrar novos produtos. Foi adicionado também o campo possui pontos de fidelidade na análise de clientes, para que possa ser filtrado por todos os clientes com pontos de fidelidade. E também foi disponibilizado o campo de duração dos acompanhamentos da ordem de serviço, para a personalização da impressão. Então, lá na personalização da impressão, a gente tem esse campo agora. Também foi feita uma alteração na análise de movimentação de estoque para que o campo tipo de documento exiba a descrição completa. Foi adicionado também novos campos ao formulário de cadastro de animais. Formulário esse disponível para empresas do segmento de pet shop. Então aqui no cadastro de animais foi adicionado alguns campos que antes não existiam. Foi disponibilizado também o campo valor venda no seletor de campos para pesquisa dos itens em vendas em orçamentos. Então, se eu quero fazer uma pesquisa aqui por valor de um produto aqui nas vendas, eu posso ativar o campo de valor venda para pesquisa e posso pesquisar um item, por exemplo, que tenha o valor de R$ 189,90. Vai aparecer todos os itens que eu possuo em estoque com esse valor. Foi feita também uma alteração que permite atualizar o CFOP do speed de compra do produto diretamente na edição dos itens da compra. Então, quando a gente está lá na compra editar, agora a gente consegue passar o CFOP do speed de compra dentro já da compra. E por fim, foi adicionado na configuração 65 mais um coringa. O nome desse coringa é documento. Ele permite incluir o número de documento da conta a receber em atraso na mensagem de envio automático pelo WhatsApp. Então aqui nas configurações 65 foi adicionado o coringa documento. E por fim, sobre as correções, saiu correção para exibir corretamente a descrição dos itens de venda sincronizados do aplicativo Minhas Vendas. Foi feita a correção para atualizar corretamente as informações dos itens da NFE ao alterar a unidade de medida em lote. Foi feito ajuste para atualizar informações dos produtos ao editar cadastro de marca. Ajuste para trazer mais registros de notas na seleção de NFE para MDFE. Correção para registrar o terminal ou cadastrar o contrato automaticamente. Ajuste que permite consultar CFOP
com ou sem pontuação, ajuste no retorno de emissão de cancelamento de NFS para a cidade de Dois Irmãos exclusivamente, porque devido a alterações recentes no município, ali no padrão de comunicação, a impressão de cancelamento estava sendo gerada com dados incompletos. E também foi ajustado o envio de mensagens por WhatsApp de avisos de cobranças em atrasos para enviar apenas em dias de semana. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até mais.